This call is now being recorded. Bom dia para todo mundo. Bom, estava esperando aqui todos chegarem, acho que agora... Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom, gente, ainda está rodando o coisinha de gravando, mas apareceu aqui a mensagem dizendo que já está gravando o áudio. Já apareceu aqui gravando já. Já? Ah, então Já. tá. Eu vou... Ah, pronto, agora tá no computador também tá aparecendo. Enfim, bom dia, pessoal. Olha, hoje a minha ideia é mostrar para vocês como a gente consegue usar máquinas de Turing básicas para, após isso, a gente conseguir compor essas máquinas básicas e construir uma máquina maior que resolva o problema que a gente está enfrentando, tá? Antes de começar o assunto da aula, e só falando um pouquinho, eu vou apresentar então as máquinas básicas para vocês e depois a gente vai aplicar em alguns exemplos. Basicamente é isso a aula de hoje. Tem nada para provar, não tem nenhum teorema, infelizmente. Na aula que vem vai ter, mas a aula que vem não vai ser de conteúdo, né? Vai ser só na terça que vem, porque na quinta-feira vocês vão apresentar o trabalho para mim, né? Então, sobre o trabalho, só para deixar aqui gravado, né? É em dupla, tá? A apresentação, então, é em dupla. Cada dupla vai fazer 2 questões. E eu não espero que cada um faça uma questão sozinho, né? E sim que haja uma interação entre os dois em cada uma das questões, tá? O texto vocês podem me entregar uma única pessoa da dupla, pode entregar, escolha aí qual é a dupla, qual é a pessoa da dupla que vai entregar, só pôr o nome do outro também, e que tá tudo certo. O texto pode ser em LaTeX, não tem problema. A apresentação, como for melhor, tá? Para vocês. Em cartolina eu gostaria muito, mas enfim. Brincando. Faça aí o que for mais conveniente para vocês, tá? Eu tinha pensado inicialmente em começar com vocês apresentando e depois dar continuidade à aula, ao conteúdo, mas vendo aqui o cronograma, o conteúdo dessa próxima aula seria bem extenso. Eu falaria de 2 coisas que são 2 generalizações de máquinas de Turing, mas generalizações que têm o mesmo poder de que uma máquina de Turing que a gente viu na aula passada e que está vendo nessa aula de hoje. Que são as máquinas de Turing com múltiplas fitas e máquinas de Turing não determinísticas. Esses 2 assuntos a gente vai ver na próxima aula. Eu, então, usaria um pedaço dessa aula para vocês apresentarem, o outro eu daria aula, mas vai ficar muita coisa para falar, então é melhor que vocês usem o tempo da aula à vontade para apresentarem enquanto quiserem. Se for muito rápido mesmo, aí sim eu vou para a aula e eu faço o conteúdo da aula o quanto der para fazer. Mas, a princípio, eu até alterei o cronograma, então na próxima aula é só para ser apresentação, e aí as 2 últimas aulas, que seriam de revisões, a gente só vai ter uma, porque aí eu joguei para frente, né? Tá? Eu vou pensar melhor sobre como avaliar vocês em relação à máquina de Turing, porque essa parte que vocês vão apresentar na próxima aula, na quinta, é sobre linguagens de livros de contexto, né? Basicamente, o conteúdo é esse da apresentação. E aí, eu posso sim, na verdade, eu acho que é até bom fazer igual esse esquema de agora, um trabalho. Vocês gostaram de fazer? Alguns falaram que já fizeram, né, e tal. Está sendo útil para vocês? Está sendo um bom aprendizado para vocês? Pô, foi bem maneiro, ainda mais acho que ali a gente no grupo discutindo, né? Então, quem terminasse ali a questão botava lá no grupo, e aí os outros membros do grupo iam discutindo, iam falando para corrigir uma parte ou outra. Acho que funcionou bem, assim, acho que funcionou bem legal. Tá bom. Então, acho que é bem coerente usar isso também como a próxima avaliação, só que aí vocês vão ter, eu acho que menos tempo. Mas eu vou já passar alguma coisa para vocês irem fazendo. Quando passar a quinta-feira, né? Para aí a gente conseguir dar conta de ver o conteúdo e vocês fazerem algo sobre isso a tempo. Tá? Você ia falar uma coisa, Pedro? Você abriu o microfone? Sim,
Só para completar, é que mesmo a gente se dividindo, para opinar na questão dos outros, tem que fazer, né? Até para mostrar, ó, eu fiz desse jeito, olha aí, e tal. E o que você achou dessa forma? Então, no fim, acho que valeu para completar a lista e aumentar a certeza do gabarito ali. Aham, tá. Se vocês quiserem na quinta apresentar algo além do que vocês fizeram para o trabalho, fiquem à vontade, tá? O Rajlan, por exemplo, né, implementou algo em Python, né? Então você pode apresentar também, se quiser, Rajlan. Vocês fizeram um material também, não foi? Uma lista, sei lá, um texto, um questionário. Pedro começou a fazer um dicionário aí. Dicionário, enfim. Vocês apresentem também que eu vou gostar de ouvir, tá? Beleza. Só passar para a Cartolina. Combinado. Beleza, então. Fala, Rajon. Não, só estava falando, concordando mesmo. Tá bom, beleza. Então tá, gente, vamos lá, direto para o assunto. É a continuidade da aula passada, né, que a gente viu formalmente como a gente tem uma máquina de Turing, como a gente constrói a máquina de Turing também, nós vimos. Vimos exemplos que não tinham tanto sentido, talvez, porque era simplesmente, às vezes, era uma máquina que entrava num loop facilmente. Mas, além disso, a gente viu também tipos de linguagens novas, que são as linguagens decidíveis e as reconhecíveis, né? Turing decidíveis, Turing reconhecíveis. Hoje a gente vai ver como a gente realmente aqui constrói uma máquina de Turing, sem precisar desse formalismo tão grande nas definições, definindo máquina de estados, definindo funções de transição. Acaba que, desse jeito que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente consegue, de um jeito muito mais rápido, construir, e sem perder a formalidade ainda. Vocês, das máquinas que vão conseguir obter nessa aula de hoje, vocês conseguem formalizar todas aquelas UPAs que aparecem de modo bem simples, tá? Bom, qual é a ideia, então? É definir máquinas de Turing que executam ações básicas, e após isso a gente vai compor essas máquinas básicas para obter máquinas mais complexas para resolver o nosso problema, tá? Então, a primeira máquina que eu apresento para vocês é essa máquina que tem esse nome P, tá? A máquina P é uma máquina que simplesmente ela não faz nada. Ela só simplesmente fica onde está e ela para, tá? Ela é uma máquina que ela vai se aplicar muito quando a gente quiser. Às vezes é interessante a gente começar parado em algum lugar da nossa fita, ou às vezes é interessante a gente parar e simplesmente fazer algo depois disso em algum lugar de novo na fita. E aí a gente usa essa máquina P. A outra máquina é a máquina que simplesmente vai mover o cabeçote uma casa para a direita e vai parar. É essa máquina D. Às vezes vai ser interessante, quando a gente fala, move uma casa para a direita e escreva uma letra, tá? Então, como a gente vai mover? Você poderia apresentar uma máquina que fizesse essa ação daquele jeito formal, igual a gente viu na aula passada, apresentando os estados, apresentando a função de transição e tudo mais, mas aqui a gente pode simplesmente escrever esse D. Esse D vai simplesmente fazer isso. É uma máquina que é diferente dessa máquina P, porque essa máquina P ela não anda, né? O cabeçote não anda, mas essa máquina D move uma casa à direita, tá? A máquina é análogo, né? Só que ao invés de ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Se não estiver sobre o triângulo, porque se estiver sobre o triângulo, a gente sabe que não tem como mais andar para a esquerda. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, eventualmente, em algum momento, a gente vai andar uma casa para a esquerda, mas tem que ter cuidado que a gente não vai estar já sobre o triângulo, porque se a gente tiver, não tem como ir para a esquerda. Então, a gente vai também usar essa máquina. E aí, beleza. Aqui tem uma coisa a mais dizendo que se você estiver sobre o triângulo, vai uma para a direita. Então, a gente vai acabar usando essa máquina aqui junto. Vai aparecer isso nos exemplos, tá? Mas, a grosso modo falando, essa máquina é simplesmente uma máquina que, em algum momento, você vai precisar ir uma casa para a esquerda. Então, como é que você vai fazer isso? Basta você pôr essa máquina vai estar resolvido o seu problema,
tá? Essa máquina WA, onde A é um elemento do alfabeto da sua fita, é uma máquina que ela simplesmente vai escrever o símbolo A na posição onde você estiver na fita. Então, vai que em algum momento você quer escrever um símbolo no lugar que você já está na fita. Então, você vai, usa essa máquina simples aqui, essa máquina W, e esse subscrito aqui A é porque é o elemento que você quer escrever, tá? De novo, é interessante isso a gente fazer em alguns momentos. Escrever alguma coisa na fita, né? Bom, então por isso, inclusive, que o A é um elemento do alfabeto da fita, porque é o que você vai escrever na fita, é o símbolo A. Uma observação em relação a essa máquina W é que não tem como você escrever na fita o triângulo. Isso satisfaz a restrição que a gente impôs na aula passada, de não, assim como aqui também, né, não tem como ir à esquerda do triângulo, né, porque o triângulo justamente é a marca inicial. A gente não pode escrever o triângulo também em algum lugar na fita mais à frente, porque a gente vai perder esse referencial nosso, basicamente é por isso, tá? Bom, e aí, como exercício, eu recomendo que vocês tomem cada uma dessas máquinas que fazem essas coisas aqui que são ditas e escrevam no formato que a gente viu na última aula, que é pelas 6 duplas que definem, de fato, formalmente uma máquina de Turing. Então, você vai definir uma máquina de Turing para esse P, outra para esse D, para esse E e para esse andar e para esse escrever aqui, tá? É um exercício que, na verdade, é para ser simples, porque as máquinas são simples. As máquinas não exigem que você faça múltiplas coisas, ela vai fazer o que está aqui dizendo, vai ficar parada, vai andar para a direita, vai andar para a esquerda, vai escrever alguma coisa, tá? Então, o que vai fazer essa alteração toda aqui delas é a função de transição que você vai montar para elas, tá? Bom, dadas essas máquinas, vamos ver mais algumas, como elas se comparam, como elas se juntam, tá? Para que você consiga montar a sua máquina maior. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, seja M essa máquina de Turing que você quer resolver o seu problema aí, tá? Então, o que você vai fazer, utilizando essas máquinas básicas aqui, é esse M0, M1, M2, M até N aqui, né? São máquinas básicas. Ou é o P, ou é o D, ou é o E. São máquinas que satisfazem esse universo, tá? Vão ter outros tipos de máquina também que eu vou mostrar já já, mas que são obtidas até por conta dessa máquina daqui. Mas, enfim, o que a gente vai fazer aqui para compor essas máquinas é o seguinte, é da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita que você compõe uma máquina. Então, primeiro você vai pôr essa M0, que vai fazer alguma coisa que você queira, e depois você pode pôr aqui esse M1, M2, sei lá quais as máquinas você vai pôr depois, mas vai pôr à direita. O que está acontecendo aqui é o seguinte, você primeiro executa essa máquina M0. Você vai ver onde você parou o cabeçote, tá? Então, você pensa sempre na fita, onde o cabeçote, o que o cabeçote está vendo na fita. Ele vai executar essa máquina M1, por exemplo, se o cabeçote da fita parou em sigma 1, tá? Então, o que vai fazer daqui, então, você vir aplicar essa máquina, em detrimento onde você está enxergando na fita. Se você estiver com o cabeçote parado sobre esse sigma 1, ou sigma 2, ou sigma 3, ou sigma i qualquer aí, você vai para a máquina correspondente ao que essa seta está mandando. Ok? Se o que estiver escrito não for nenhum dos elementos que aparecem aqui, ou seja, se o cabeçote estiver olhando na fita algo que não esteja nesse mundo aqui, então você vai parar a sua máquina após aplicar esse M0, ou seja, você não vem para cá. Em outras palavras, é o seguinte, pensa que você está com o cabeçote da fita
sobre um símbolo gama. Esse gama não aparece aqui. Então, você vai ter aplicado essa máquina, e como você não está enxergando nada que mande aqui, você vir para cá, então você não vai para cá, você vai parar com a máquina aqui. Estão entendendo o que eu estou falando? Sigma não é o estado, não. Esse sigma aqui não é o estado. Sigma é um elemento, aqui, ó. Sigma é um elemento do alfabeto da fita. Em outras palavras, esse sigma 1, sigma 2, sigma até N é o que você está olhando na fita após aplicar essa máquina. Essa máquina aqui vai fazer alguma coisa, concorda? Essa máquina M0 vai fazer alguma dessas ações que estão aqui. Ao fazer alguma dessas ações que a gente acabou de ver, o cabeçote, o que é o cabeçote? Você tem aqui, né, os estados e tudo mais, e você tem o cabeçote apontando alguma casa da fita, enxergando alguma coisa na fita, certo? Esse sigma I que está aqui é o que o cabeçote, olhando esse símbolo, vai fazer vir para cá. Então, se o que eu estou olhando é sigma 1, se o cabeçote da fita está vendo sigma 1, então de M0 ele vai para M1, porque é o que vai fazer aqui nessa regra, né? Nessa composição. Você vai sair daqui para cá se o cabeçote da fita estiver vendo alguma dessas coisas. E você vai direcionalmente exatamente do que está mandando fazer. Se está vendo sigma 2, você vai de M0 para M2. Se está vendo sigma N, você vai de M0 para MN. Basicamente é isso. Tá? Ô, Luiz. Sim. É tipo, então, é uma transição de máquinas. É uma transição de máquinas. Isso aí. Aí é tipo quando você está num estado, aí olhou uma letra do alfabeto, você vai para outro estado. Só que aí, no caso, você vai transitar de não máquina. É exatamente o estado, mas é uma máquina. Perfeito. Isso aí. Beleza. Tá? Repara que aqui o que mais tem importância nesse momento aqui acaba sendo o que está na fita. Acaba sendo o que o cabeçote está vendo na fita. Naquela posição, que sei lá onde que é. Pode ser que ele veja sigma 1 aqui, mas o cabeçote não está aqui na frente, onde tem um sigma outro, sigma 1 aqui, tudo bem. Tá? Então, é o que o cabeçote está enxergando naquele momento. Além disso, além das máquinas básicas que eu defini, né, a máquina de ficar parada, andar uma casa para a direita, uma casa para a esquerda e escrever, tem outras máquinas que podem ser obtidas daquelas básicas lá. Tá? Então, a gente definiu decisores, lembra? Que era máquina, é uma máquina de Turing que ela sempre vai ter um estado final de parada. Esse estado de parada, você vai saber se vai aceitar ou se vai rejeitar. Então, você vai e tem agora essas máquinas novas básicas, essas máquinas básicas novas. Uma é essa máquina S, que é muito parecida com a máquina P, aquela máquina que só para. Essa máquina ela vai parar também, só vai parar, mas você vai ter essa informação adicional que ela vai aceitar. Certo? Além disso, a gente define, então, a máquina N, que vai ser uma máquina que também só vai parar, mas ela vai parar rejeitando. Isso aqui é importante para a gente conseguir saber se a palavra vai, então, se aceita ou não. Então, você vai precisar dessas duas máquinas adicionais. O nome dessa primeira máquina que aceita é S, a máquina que rejeita é N, tá? É simplesmente para ser mais conveniente para a gente nessa hora de montar decisores. Além disso, a gente define o seguinte, essa E com esse sigma significa você vai mover para a esquerda não somente uma casa, mas você vai mover para a esquerda até achar esse símbolo sigma. Ok?
Então, é o seguinte, quando a gente fala, vai até encontrar alguma coisa, se é para a esquerda, você vai utilizar essa máquina. Se é para a direita, você vai usar essa máquina D com o subscrito sigma, que é simplesmente vai para a direita até achar o símbolo sigma. É claro que aqui, dependendo da construção, você vai ter uma certa certeza que você vai encontrar esse símbolo sigma, certo? Pode ser que você tenha essa certeza, se você tiver a certeza, você usa se for interessante para você, tá? Mas lembrem, por exemplo, na máquina que a gente colocou na aula passada, no finalzinho, no último slide da aula passada, vocês lembram? Que eu nem defini formalmente a máquina que resolveu o problema, mas eu dei uma sequência de passos para resolver o problema. Vocês lembram qual era? Eu nem lembro direito, mas eu acho que era W, isso daqui, W. Lembram que era, eu acho que era essa máquina, eu acho que era a linguagem que aceitava essas palavras. Vocês lembram disso? Sim. No último slide, eu coloquei uma sequência de passos. Eu falei, olha o primeiro símbolo que aparece em W. Marca esse símbolo de alguma forma. Vai para a direita até encontrar a tralha. Ok? Vai para a direita até encontrar essa tralha. Então, olha como tem isso daqui aparecendo aqui, ó. E olha como o que eu acabei de falar, diz marcar, vai ter relação com algo que a gente acabou de usar aqui, na verdade, definindo, aqui, eventualmente escrever alguma coisa. Para você ter um marcador, entendeu? Essas máquinas têm outros poderes, igual a gente vai ver. Ele vai ter um poder de armazenar na sua memória alguma informação para depois você comparar mais à frente, tá? É como a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas ver como o que a gente viu na aula passada, aqui a gente está meio que vendo como aquela sequência de passos que estava muito alto nível vai aparecendo aqui nessas máquinas básicas. Tipo, vai para a direita até encontrar alguma coisa, marca alguma coisa em algum lugar, volta para a esquerda até encontrar tal coisa, marca ali aquele lugar, entendem? Faz sentido melhor agora. Lá na aula passada a gente viu muito, muito alto nível, aqui a gente está abaixando um pouco esse nível. Ainda não vai chegar no nível de ser numa formalidade de máquina de Turing, igual a gente viu nas definições na aula passada. Mas esse passo do que está aqui até chegar na definição formal de uma máquina de Turing é só enriquecer um pouco essa definição de o que são os diagramas de estados, como é a função de transição, mas tudo pode ser obtido a partir dessas máquinas básicas que a gente está vendo agora. Fala, Arnaldo. Luiz, essa máquina que vai para a esquerda até encontrar o sigma, ela precisa ter alguma condição, caso ela ache o triângulo? Aí a gente vai ter que tratar de modo especial esse caso. Entendeu? Entendi. Beleza. Uma outra máquina é essa que é meio que o complementar aqui. Olha só, é uma máquina que ela vai para a esquerda enquanto estiver olhando o sigma. Ou seja, isso quer dizer, se você pensar nessa mesma relação que tem aqui vai para a esquerda até encontrar sigma, né? Então, aqui vai para a esquerda até encontrar algo diferente de sigma. Entenderam isso? Ok? Ok. Da mesma forma, você caminhar para a direita enquanto estiver vendo algo diferente de sigma. Beleza? Não, perdão. Vai para a direita enquanto estiver vendo sigma, né? Você vai para a direita até encontrar algo diferente de sigma. É isso que eu falei na primeira vez? Enfim, se não foi, é isso que eu quero falar. Posso ter trocado as bolas aqui, mas, enfim, tá claro? Assim como existe esse da esquerda, existe esse da direita. Então, eu acho que essas todas foram as máquinas básicas, só
que a gente vai usar. Vai aparecer mais na frente um loop que eu vou utilizar, mas vai ter a mesma associação com isso daqui, a gente vai ver nos exemplos. Mas vamos entender melhor a notação, para simplificar também as coisas. Bom, isso daqui é o seguinte, é uma máquina que ela vai aplicar M1, ela vai para M2 se o cabeçote estiver vendo A ou se estiver vendo B, certo? Se na fita lá o cabeçote, após aplicar M1, estiver vendo A, então você vai para M2, mas se estiver vendo B, também vai para M2. Então você pode simplificar usando essa forma aqui. Ao invés de pôr duas setas, você só põe uma seta, tá? E você vendo A ou vendo B, você vem para cá. Não confunda com isso daqui sendo, sei lá, na fita você ter o cabeçote vendo esse par. Não é isso, tá? O cabeçote não está vendo esse par. O cabeçote está vendo ou esse símbolo daqui, ou o cabeçote pode estar vendo outro símbolo, tá? Ele vai para cá sempre que estiver vendo ao menos um dos dois símbolos aí. Beleza, né? Outra anotação, que é o seguinte, na verdade deveria pôr talvez, tudo bem o que está aqui. Mas, enfim, se há setas de M1 para M2, para todos os símbolos do seu alfabeto da fita. O que isso quer dizer? Vai para M2 de qualquer jeito? Sempre vai para M2, isso daí. Porque você tem sempre regra mandando o que fazer, de vir daqui para cá. Porque todos os símbolos do alfabeto da fita aparecem aqui. É isso que está dizendo aqui, ó. Então, você pode simplificar isso muito melhor, né? Que é você pôr simplesmente uma seta de M1 para M2, ou, de uma outra forma muito mais simples, é assim. Você põe M1 e, na sua sequência, você põe o M2. Você sabe que sempre você vai aplicar isso, depois você vem para cá para aplicar isso daqui. Tá? Então, você só põe um após o outro e está tudo certo. Você vai aplicar M1, depois vai aplicar M2. É o que está mandando fazer isso daqui. Às vezes é interessante a gente armazenar o que a gente está enxergando, porque às vezes é bom você escrever símbolo lá na frente de alguma forma, igual a gente vai ver. Então, para isso, a gente tem que usar uma seta para poder garantir que o que você está olhando é o símbolo tal, e esse símbolo você vai escrever lá na frente. A gente vai ver isso nos exemplos. Uma outra forma é você ter a máquina M1 e você vai para M2 se você estiver enxergando algo que é diferente de um sigma aí do seu alfabeto. Então, você simplesmente põe, você vai de M1 para M2 se você estiver enxergando algo diferente de sigma. Tudo bem? Essa anotação aqui é o complementar do símbolo que está aqui. E é o que vai fazer você poder sair de M1 e ir para M2. Tá? Então, aí o que tem mais agora acabou. Acho que agora daqui até o final é a gente entender bem os exemplos, tá? Essas construções de máquinas. Antes de entrar nos exemplos, só para reforçar, eu estou seguindo aqui o que está no livro do Collier e do Luiz, tá? O CIPSE, ele constrói máquinas de Turing diferentes. O CIPSE, ele põe os estados, ele põe a transição de um estado para o outro e tudo mais, mas simplesmente eu estou adotando essa forma aqui. As duas formas são equivalentes, tá? Uma pode ser talvez mais alto nível do que o outro, e é essa que eu estou optando em mostrar para vocês. Tá legal? Mas vocês vão ver que não tem nada muito diferente. Na verdade, tem gente que até prefere a notação do CIPSE por ser mais associado ao que vocês já conheciam sobre autômatos. Lembra bastante a construção de autômatos que o CIPSE apresenta. Mas eu estou adotando essa daqui. Tá legal? Então, vocês, se quiserem ver uma outra forma, só ver como está lá. Tá? E se quiserem também responder as questões que eventualmente forem aparecer utilizando a forma do CIPSE, fiquem à vontade, tá? Não é porque eu não estou ensinando que eu não quero que vocês aprendam, né? Muito pelo contrário. Mas é só uma outra forma que existe também de se definir essas máquinas de Turing. Bom,
O que a gente quer fazer aqui é o seguinte, esses exemplos, a gente vai querer usar a máquina de Turing não para resolver um problema de aceitação, isso vai aparecer também, mas não é o que esse exemplo está querendo, mas então a gente não quer ter, a partir de uma entrada, uma saída que seja sim ou não, mas a gente quer ter uma saída que seja algo na fita aparecendo tal como se espera aqui, tá? Então, é a máquina de Turing que vai fazer alguma computação, e a sua resposta não é um aceitei, rejeitei, mas sim é algo que vai estar na fita que tem que ser satisfazendo isso daqui, tá? As máquinas de Turing, como eu estava falando, na verdade, como a gente vai falar em aulas mais à frente, elas têm uma equivalência com o que a gente conhece nos computadores, com o que os computadores fazem. Então, os computadores, nem tudo que a gente põe, a saída dele é sim ou não, né? Você quer fazer uma soma, por exemplo, isso a gente vai conseguir fazer com a máquina de Turing. Você quer conseguir shiftar algum elemento, isso a gente vai conseguir fazer com a máquina de Turing. A gente vai querer aqui agora copiar o texto que está aqui ao lado, aparecer ao lado, ou seja, você tem esse texto, você quer que ele apareça aqui também. Isso a gente vai conseguir fazer com a máquina de Turing, ok? O que vai estar aqui, entrada e saída, é a fita, é o que vai estar aparecendo na fita, tá? Tá claro o que eu estou falando aqui para vocês? Alguma pergunta até agora? Tudo tá tranquilo. Tá de boa. Beleza. Luiz, aquele início que você fez lá do A a B parece muito com a FN, a ideia, né? Parece muito com FN, sim. É igual o Arnaldo estava falando, né? De essas setas, só falando em relação àquelas setas, né, Rodrigo? Isso aí. Sim, é como o Arnaldo comentou, né? Você tem essa seta, mas repara que não é em detrimento que você... até que é, né? Mas não é uma transição de estados, mas é uma transição de máquinas. Essa é a diferença. Não, ok, beleza. Ainda assim, é em relação ao que você estiver vendo na fita. O cabeçote está vendo na fita. Tá? Bom, então, olha só. Como a gente monta máquinas de Turing? Tá? O que eu falei no finalzinho da última aula era meio como o gancho para o que está sendo apresentado hoje, que é lá, a cada linha que eu apresentei uma regra, mandava fazer algo, vai até tal lugar, escreve alguma coisa, volta até lugar, marca alguma coisa. Isso é como a gente vai conseguir fazer, é usando essas máquinas que eu apresentei agora. Então, primeiro, quando você pensar em montar uma máquina de Turing, eu recomendo que vocês pensem algoritmicamente, igual quando a gente viu, por exemplo, Automata com pilha também tinha um pouco disso, né? Pensar como você ter a sua pilha útil para que você armazene alguma coisa empilhando, tire alguma coisa desempilhando, ao passo que você estiver lendo alguma coisa, não era assim? Aqui não é muito diferente. Deixa eu acender a luz, que tá, não sei se vai me dar muita claridade, mas está meio escuro aqui. Mudou nada, né? Não. Tá bom. Vou comprar uma ring light aqui para mim. Vou botar aqui, ó. Aí só quando passar de 1.000 inscritos no canal. Tô aí esperando, não sobe mais. Sempre parado. Bom, então, então o que a gente quer fazer, como eu estava falando, a gente não quer ter o critério de aceitação ou rejeição da palavra, né? A gente quer ter uma saída que é simplesmente uma cópia da primeira palavra. Então, como eu estava falando, pense sempre de modo algorítmico, passo a passo. Então, o que a gente quer fazer é copiar. Então, você tem que pensar o quê? Pega o primeiro símbolo, vai até o final. Esse final, a gente vai entender que é quando existe na fita um símbolo em branco, basicamente é isso. É a marcação de final, porque a gente vai denotar sempre que a palavra está escrita,
após o símbolo em branco que você tiver lido, não tem mais nada para a direita. A gente sempre pensa assim, a entrada tem a palavra escrita, sempre com símbolos diferentes de branco, e após o primeiro símbolo em branco, tudo à direita está em branco. É infinito à direita, né? Existe um número infinito de símbolos em branco e um número finito de símbolos não branco, tá? Então, você vai fazer o quê? Você tem que ter esse ponto de parada. Então, vai ser até onde você vai. Para depois, você vai fazer o quê? Anda uma à direita para ter essa marcação em branco aí e escreve o primeiro símbolo que você tinha ali. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Pensa que a palavra é, sei lá, olha o que eu estou fazendo, eu estou tentando montar um exemplo, uma sequência de passos mais intuitivo, para que depois disso vocês compreendam como a composição das máquinas vai auxiliar para isso. Então, vê, pensa que a entrada seja A, B, B, A, sei lá. Então, você vai começar lendo esse símbolo daqui e vai ter que, de alguma forma, chegar até aqui. Chegou até aqui significa que o símbolo que você leu foi um símbolo em branco. Ele vai ser esse símbolo em branco. Então, depois que você chegou aqui, anda mais uma para a direita e escreve esse símbolo em branco que você tinha aqui. Agora, você tem que voltar, né? Ok? Então, você volta para o símbolo em branco que você tinha, que é exatamente o símbolo anterior, dado que a gente está ainda nesse primeiro passo, e tem que voltar até onde? Posso voltar até aqui? Não. Você tem que voltar até aqui. Ou seja, para você saber até onde você tem que voltar, você tem que ter tido algum marcador para esse símbolo daqui. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Para depois vir para a direita, marcar de alguma forma esse símbolo, vai até o símbolo em branco, vai até Foi o símbolo em branco. mudando de... Você caiu. Beleza. Você vai até o símbolo em branco, depois você vai até o outro símbolo em branco, e aí você escreve o símbolo aqui. Para depois você voltar até o símbolo em branco e voltar até esse símbolo que está marcado com alguma coisa, para você poder dar continuidade. Você não pode ficar no loop infinito, então você tem que tomar cuidado que o seu ponto de parada é quando você chegar ao símbolo em branco nessa volta. Mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Fala, Arnaldo. Luiz, eu quero copiar a palavra para depois do símbolo em branco, certo? Isso. Mas eu tenho que manter a palavra à esquerda do símbolo em branco também. Eu não posso só apagar ela de lá, né? Eu não estou transportando, eu estou copiando, né? Está copiando, então tem que tomar cuidado com isso. É, porque tem a questão do marcador, eu não posso substituir o que está na posição, porque senão eu perco. A gente vai substituir, mas depois a gente vai substituir de volta porque a gente quer. É isso que a gente vai fazer e vai estar aqui. Olha só, a máquina é essa. Eu vou colocar ela ó, passo a passo aqui, tá? Para a gente entender o que é cada coisa que está sendo feita. Só de modo geral, a máquina vai ser essa daqui, tá? Isso que está escrito é justamente esse vai até tal lugar, marca alguma coisa, grava isso que você marcou, vai até tal lugar, copia, volta, vai e vem, mantém esse loop aqui que é necessário você ter. Ao final, você vai ter essa máquina aqui para fazer isso tudo. Mas vamos ver passo a passo, que isso daqui é justamente o que eu fiz muito grosseiramente quando eu risquei aqui uma palavrinha e fui copiando mais à frente, tá? Vamos voltar atrás. Então, bom, ela é uma máquina que, primeiro, isso como eu estava falando, começar parada, é justamente porque a gente vai querer copiar e marcar esse símbolo A para fazer alguma coisa com ele mais à frente. Então, a gente tem que ter a informação desse primeiro símbolo, que é o primeiro elemento da sua fita, tá? O primeiro elemento da sua fita é um símbolo A diferente do símbolo em branco, porque a gente tem uma palavra W, e eu só não escrevi aqui, mas a palavra W, ela pertence ao alfabeto AB,
tá? Então, você não tem um símbolo em branco, você tem um A ali, a não ser que seja o próprio, sei lá, cadeia vazia, você não tem nada preenchido ali. Enfim, você tem um símbolo que não é um símbolo em branco, tá? Então, o que você faz? Ó, pensa que essa seja a palavra. Você sabe que o símbolo que você está olhando no primeiro passo é o A. Então, esse A não precisa ser exatamente a letra A, tá, gente? É só um elemento que pertence à fita, que não é o símbolo em branco. Eu vou até usar outras letras, vou usar B, C. B, B, C, C, tá? Então, você está olhando um símbolo na primeira posição, que é esse B aqui. O que você faz? Ó, marca isso em branco. Esse vai ser justamente o nosso marcador. É o símbolo em branco que vai garantir que é ali que você tem que voltar depois. Como o Arnaldo falou, você tem que tomar cuidado, porque se simplesmente marcar em branco, você vai perder a escrita do W. Então, você tem que fazer alguma coisa, você tem que voltar para colocar esse B de volta. Então, olha só, beleza, marquei em branco. O que você vai fazer depois? Vai até o próximo símbolo em branco. Eu vou fazer diferente, eu já vou para o final, porque já fica a máquina toda aqui, eu não preciso ficar indo e vindo. Tá? Vou pôr de volta aqui. B, 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 C, C. Então, o primeiro passo foi escrever em branco. Tá? Você vê que não tem nenhuma seta aqui, ou seja, ele sempre vai vir para cá. Então, ele vai para onde? Vai para o próximo símbolo em branco. Que é esse daqui. Certo? Eu só não ponho aqui, você sabe que na fita, após o último símbolo da palavra, é tudo em branco. Então, você vai com a máquina até encontrar o próximo símbolo em branco. Beleza? Ok? Então, esse tracinho aqui representa, igual a gente viu, né, a configuração, né? A configuração o cabeçote está aqui nesse passo, o cabeçote está aqui nesse passo. Então, foi para o símbolo em branco, que é esse. O que vai fazer depois? Vai para o próximo símbolo em branco, porque o próximo símbolo em branco é o que você tem que pôr o elemento, e não no símbolo em branco onde você parou. Tem que ter essa separação. Então, por isso que tem essa sequência de 2 símbolos em brancos para você ir. Vai para o primeiro, vai para o próximo. Então, é justamente você fazer essa caminhada para cá. Nesse primeiro passo, é simplesmente você andar uma casa para a direita. Então, você pode perguntar, por que você não botou simplesmente vai para a direita? Porque você está indo até encontrar o próximo símbolo em branco, se esse símbolo já é o seguinte. Vocês sabem me responder essa pergunta que eu fiz? Acho que é porque quando você copia, né? Quando você vai botando as letras, ele não vai ser o próximo. Exato. Pensando mais à frente, isso daqui vai aparecer o B. No próximo passo, você vai para o próximo símbolo em branco, que é aqui, depois você não pode ir uma mais à direita, porque senão cairia aqui, que é o que está o B. Então, você tem que ir para o próximo símbolo em branco, que vai estar aqui na frente. Então, você tem que tomar cuidado nesses passos mais à frente aí, né? Beleza. Aí, ó, o que você vai fazer agora? O cabeçote está aqui, né? Você vai, escreve o símbolo que você marcou ele aqui. Essa seta que veio para cá, ela é importante para a gente ter, a máquina de Turing ter esse poder, que é de poder armazenar o símbolo que você está olhando para fazer alguma coisa com ele mais à frente. Que, no caso, é escrever esse símbolo lá na frente. Escrevi o B aqui. Depois disso, então estou com o telequetinho aqui, né, o cabeçote aqui. Vou para a esquerda, deveria ter pego uma palavra menor, né? Porque... Fala, Arnaldo. Luiz, desculpa te perguntar, mas onde que ficou armazenado esse símbolo B? Enquanto ele Você pode utilizar o seu diagrama de estados para fazer isso. Entendi. Tá? Aí você usa o seu diagrama para você ter essa informação armazenada ali. Entendi. Tá?
Aí, beleza. Você volta para a esquerda até encontrar o símbolo em branco, que é esse. Aí, ó, aqui que tá, você tem que voltar para a esquerda de novo até achar o próximo símbolo em branco, porque justamente é o marcador que você pôs no início. E é nele que você ainda tem armazenado o que você queria para você botar de volta o símbolo que você queria. Depois você vai uma à direita, que é esse daqui. Chegou aqui, tem que tomar cuidado no seguinte, você vai ter duas opções. Uma é continuar o seu processo se o que você estiver lendo não é símbolo em branco, porque justamente aqui vai mandar fazer de volta a mesma computação que você tinha do início até o anterior, certo? Marca em branco, vai para o próximo em branco, vai para o próximo em branco, que é isso que está aqui, escreve o símbolo aqui, volta para o branco, né? Porque isso aqui, o primeiro passo é escrever em branco, que está aqui, para pôr o símbolo de volta, continua o seu processo de cópia aqui. Você só vai não vir para cá, mas sim fazer alguma outra coisa quando o que você tiver encontrado é o símbolo em branco, porque é justamente quando você já sabe que é à direita, já está toda a cópia da primeira parte. Então você vai e para a sua máquina. Basicamente é isso. Entenderam? Beleza. Beleza? Então você vê como é a computação aqui, bem vai e vem o percurso de uma fita, a escrita nela, o que você está gravando, tá? Então são coisas importantes que você tem que tomar cuidado a cada passo, tá? Beleza? Tá claro esse primeiro exemplo? Tá. Então, resumindo rapidinho aqui, posso falar besteira, mas me corrija, por favor. Você está lá na última palavra, casa em branco. Aí você corre a palavra, procura a palavra, a letra está marcado, né, com a marcação, chegou nela. Aí você faz tipo um copy lá, né? Vai novamente para casa em branco à direita, e no próximo em branco vai lá e copia ela. Uhum. Depois você volta de novo para onde ela estava marcada lá atrás. Volta para casa em branco, desculpe, à esquerda, e volta lá para onde está marcado. Copia de novo ela lá de volta lá. Uhum. Aí vai uma casa para a direita de novo e faz todo o procedimento. Uhum. Isso aí. Beleza. Beleza, Arnaldo. Vai lá, bola. Bom, essa é a primeira máquina, que é essa máquina de cópia, tá? Agora vamos fazer uma outra operação com a máquina de Turing, que é somar um elemento 1 ao elemento que você tinha, adotando o elemento na codificação binária, tá? Então esse x é um binário e você está somando um natural a ele, tá? Então, por exemplo, se você tem um x igual a 3, você quer somar x 1, então x mais 1 é 4. Só que x não está escrito dessa forma, em si na codificação binária. Vocês lembram como transformar um número decimal para um número binário? Vai ficar ali um 1. O x, como é esse número x em binário? Tá, 1, 2, 1, 1. Não, x em binário não é isso não. 3 não, o 3 não é 1, não? Não. Não, 3... Depende do tamanho da palavra ali, né? Mas o final vai ser 1, né? É 1. Na verdade, é assim. Isso aí. Isso aí. Então, o 3 é 1. Agora, aí, então, seria 1 mais 1. Então, isso aqui vai ser quanto? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Pegar mais um. Pegar o x igual a 5. Então, x mais 1 é igual a 6. Então, como que é o x? 1, 0, 1. Isso. 1, 0, 1. Mais 1 vai dar quanto?
1, 1, 0. Perfeito. Bom, vocês sabem como é essa operação de somar 1 em relação ao binário? Como é isso algoritmicamente falando? Vou fazer uma pergunta anterior. Como a gente sabe que 5 em binário é 1, 0, 1? Como a gente sabe que o 3 em binário é 1, 1? Vai vendo a posição da casa e vendo a potência de 2 ali, começando no 0, 1, 2. Depois que Jesus morreu, Paulo... Fala, Gil, você ia começando a falar. Fala aí, desculpa. Não, era isso que eu ia falar. Fazer uma conversão para binário, né? Tem várias maneiras de fazer conversão para binário. Você pode pegar cada casa ali, levar 0, 1, 2, tal, ou você vai dividir por 2 lá até. O meu objetivo é, por exemplo, sair de um decimal e chegar no binário. Sim, essas 2 maneiras que eu falei, a gente consegue chegar no binário. Certo, isso aí. Tudo bem. Tá, então eu estou aqui assumindo que vocês sabem, né? Que você poderia simplesmente sair dividindo por 2, né? Fazer aquela escadinha toda de divisão por 2 e sempre guardando os restos, né? Isso aí. E aí você vai fazendo um percurso de baixo para cima depois do divisor, do dividendo, aliás, do quociente, né? Do quociente e depois dos restos, né? Até lá em cima. E aí você vai ter a sua resposta, né? Então, beleza. Tá legal. Então, vamos lá. Como é o processo algorítmico aqui? Até nos exemplos a gente consegue observar isso, né? Para somar 1. E como vai ser o binário? Se você pegar um elemento que não estou pensando agora nesse x, dessa forma, mas sim o x binário. Sei lá, vou pegar 1, 1, 0, 0, 1, 1. Como é essa soma aqui? Como fica esse resultado? Você troca. Onde era 1 no outro vira 0, onde era 0 vira 1. Como? Assim? 0, 0, 1, 1, 0, 0? Não. Aqui no início que eu tô falando. Ali quando você somou aqui. Aí vai ficar o 1. Início aqui ou início aqui? Da direita para a esquerda. Tá. Aí ali onde estava 1 vai virar 0. Onde estava 1 vai virar 0. Isso. Então aqui veio para cá. E aí? Aí o outro vai ficar... O outro vai ficar... Deixa eu fazer a conversão aqui. Não tem que aplicar o short, não, nas duas strings, eu acho. Tá bom. Como vai ser isso aqui? O que? O short? A operação de short? Quando for igual a 0, né? Ou ao contrário. Deixa eu relembrar aqui também que de cabeça não lembro, não. Você só tem 2 opções, ou é 0 ou é 1. Então, você vai somando ali, a partir do bit menos significativo da direita. E aí, por exemplo, 1 vai virar... Só tem essa opção, né? Vai virar 0, aí a segunda casa também 1 vira 0, aí a terceira casa o 0 vira 1. E o resto repete. Sempre que for diferente é 1, sempre que for igual a 0, né? Seria o short. Mas não é isso em toda a string, né? Não, só tem um pedaço ali. Até encontrar o 0. Oi? Até encontrar o 0. Até encontrar o 0. E se você não encontrar 0? Se for assim, ó, igual é aqui, se fosse tudo 1, 1, 1, 1, e isso aqui somar 1. Aí você precisa meio que copiar para a direita, né? E fazer o primeiro virar 0. O primeiro virar 0? O primeiro virar 1, aliás. Tá. Você fazer todo mundo virar 0 e o primeiro virar 1. Mas você tem que copiar toda uma posição para a direita. Primeiro você está falando da esquerda, né? Isso, é para a esquerda. Então, aqui seria 1, aí depois 4 zeros. Isso aí, tá? Então, você pode pensar assim, da direita para a esquerda,
Mais ou menos como o Pedro comentou. Se o que você estiver vendo é 1, igual aqui, olha aqui, da direita para a esquerda. Se o que você estiver vendo é 1, então troca ele por 0 e vai para a esquerda. Se você, de novo, se o que você estiver vendo é 1, troca por 0 e vai para a esquerda. Se o que você estiver vendo é 0, então você troca por 1 e faz o que depois? Para. Uhum, você para. Beleza? Então, é esse o mecanismo, na verdade, essa é a estratégia que a gente vai ter aqui na máquina, tá? Então, é o seguinte, a gente tem que pensar nesses casos, né? Se o que você estiver vendo, né, é 1, o que está mais à direita, né? Então, por isso que a gente não começa com a máquina parada. A gente já começa com a máquina, ó, vai até o símbolo em branco, tá? Então, você tem na sua fita, de novo, para você ter na fita é o que você vai ter tanto na entrada quanto na sua saída, tá? Então, você vai ter nessa sua fita a entrada que é o X. O X, que é essa sequência binária aqui, essa, ou essa, ou essa daqui, é o que vai estar aparecendo na sua fita. Tá? Então, por isso que você está fazendo, ó, da direita para a esquerda é essa operação de soma. Então, você vai até o símbolo em branco. Depois você volta uma casa à esquerda, porque o símbolo em branco era simplesmente você marcar o final, né? Era para você ter certeza de você estar no final. Você não está interessado no símbolo em branco, mas sim no símbolo anterior a ele, que é o último símbolo da sua palavra. Então, você voltou até ele. Se o que você olhou é o 1, ou seja, se o último dígito é o 1, você troca por 0, ou seja, onde está o 1, você escreve 0. Ok? Depois você vem para cá necessariamente, ou seja, por isso que está aqui essa seta vindo para cá, sem estar nada escrito aqui. É necessário que você vá para a esquerda. Ok? Isso é essa ideia que esse pedacinho vai fazer tudo que é 1 da direita para a esquerda virar 0. Certo? Então, é o que a gente fez aqui. Vim para a direita, vim para cá. Opa, é 1, troca por 0, vai para a esquerda. Opa, é 1, vira 0, vai para a esquerda. Agora é 0. Agora a gente tem que tratar isso daí. Tá? Se é 0, o que a gente faz? Troca por 1 só. Isso daqui vai para a direita até encontrar vazio. Eu quis colocar, mas não precisava. Porque a máquina ela pode parar onde você quiser. Se você quiser parar com a máquina no meio, você pode parar a máquina com o cabeçote onde você quiser. Se você quiser parar a máquina com o cabeçote aqui, você poderia. Mas eu só vai lá para o final, fica paradinho lá. Tá? Basicamente é isso. Agora, é o seguinte, você poderia muito bem ter vindo até onde? Até chegar no início. Nisso de vir para a esquerda e encontrar o triângulo. Quando você vai para a esquerda, é necessário você ir uma casa para a direita. Lembram da regra que a gente impôs lá na aula passada? Quanto ao que acontece quando você chega num triângulo, você tem que ir uma casa para a direita. Então, por isso que o que a gente faz aqui é, se você veio, e aí seria mais ou menos o que está aqui, né? Que seria o quê? Ó, vim, troquei para branco, para 0, perdão. Vim, troquei para 0. Vim, troquei para 0. Vim, troquei para 0. Opa, vim para cá, ó. É triângulo. O que você tem que fazer então? Vai uma para a direita. É o que está fazendo lá. Vai uma para a direita, a gente sabe o que quer ter isso, ó. Então, o que a gente faz? Aqui. Escreve o 1. Mas você não pode simplesmente escrever o 1 e acabar aí.
Porque se você simplesmente escreve o 1 e acaba aí, você teria, então, 1 e aqui 3 zeros. Você não pode fazer isso. Mas o que você faz, depois de você escrever o 0, vai até o símbolo em branco. Depois que você escreveu o 1, perdão, vai até o símbolo em branco e escreve o 0. Então, é isso que está fazendo aqui. Depois que você escreveu o 1 naquela primeira posição, vai à direita até encontrar o símbolo em branco, escreve o 0, que é justamente o caso de você desfitar aí, né? Aumentar o tamanho dos bits, o número de bits aí. Então, você vai, escreve o branco e pode parar, pode ir para a direita, enfim, só fui para a direita porque eu quis, igual aqui anteriormente, parar lá no finalzinho, continua fazendo isso aqui. Entendeu? Tá claro aí para vocês? Sim. Gostaram? Tá legal? Só uma dúvida, mas essa operação de trocar ali os uns por zeros, ela só aconteceu porque o outro operando era 1, né? Se fosse 0, não aconteceria isso, né? Se fosse 0, faria isso aqui, né? Continuaria como estava, né? Uhum. Na verdade, o que faz vir para cá, ou seja, aumentar o número de bits aí, é justamente somente quando cai nesse caso. Você tem que ter chegado mais à esquerda possível aí. E aí nele você tem que adicionar uma coisa a mais. Porque também senão a conta não ia bater, né? Ia ficar tudo 0. Se tem alguma coisa, adiciona 1, vai ficar 0. Tem várias explicações para isso, mas sim. Beleza? Tá claro? Está sendo feito aqui? Show? E de novo, gente, só para reforçar, assim como a gente viu lá atrás, falando sobre autômatos, existem várias formas de você montar uma máquina de Turing. Assim como existem várias formas de você elaborar um algoritmo para resolver um problema. Tá? Você poderia ter pensado aqui em primeiro ir até o final, colocar um 0, depois você voltar e colocar o 1, enfim, você poderia pensar em inúmeras formas de fazer essa soma funcionar. Isso é uma forma que faz funcionar. Tá legal? E eu quero que vocês entendam isso, que essa diferença aqui, ó, comecei já indo para a direita até o final, porque você não precisa guardar nenhuma informação da primeira posição, assim como a gente tinha no caso anterior. Então, você tem que ponderar como você vai começar e como você vai terminar também, claro. Às vezes é necessário você não fazer uma operação, mas retornar um sim ou não, ou seja, montar decisores. E aí você tem que tomar cuidado com esses detalhes aí. Ok? Show? O próximo, de novo, é uma máquina que ele vai ter uma computação associada, ele não vai ter um sim ou não de resposta, mas ele quer fazer um shift right, quer jogar todo mundo uma casa para a direita. Bom, jogar todo mundo uma casa para a direita não é uma tarefa muito difícil, né? Se você pegar uma palavra, sei lá, A, B, A, você quer jogar todo mundo para a direita, então você quer que seja B, A, perdão. A, B, A. Assim, né? Você quer que seja assim. Então, como você faria isso? Pensando algoritmicamente. Acho que você pode ir tudo para a direita, né? E começar a ir para a esquerda copiando. Vai sempre copiando isso. Vai lá para a direita, pega esse cara, joga uma para frente, volta, vai, joga para a direita e vai, vem, até acabar. Aí quando chegar no início, você só substitui. Você vai para frente e substitui pelo vazio. Isso, esse procedimento algorítmico é o primeiro que você tem que pensar, de fato, para conseguir compor essas máquinas básicas, tá? Então, enfim, o que a gente vai fazer, então, é isso. De novo, começa indo lá para a direita, vai até o final. O que você faz depois? Volta uma para a esquerda. Voltar uma para a esquerda
você só vai fazer essa cópia se o que você estiver vendo não for nenhum desses dois símbolos, né? Porque isso aqui a gente vai tratar, nem vai tratar, vai parar, entendem? Porque, ó, vou voltar de novo com o que estava aqui, A, B, A, ou era B, A, B, enfim, mas não importa. Você tem a fita assim, né? Você só vai fazer um processo de cópia se o que você estiver vendo não for nem símbolo em branco e nem um triângulo, tá? Então, não sendo nenhum dos dois, o que você faz? Ó, vim até aqui, então estou aqui, voltei uma para a esquerda, então estou aqui, olhando esse símbolo, e repara que essa seta, quando ela aparece, ela tem esse poder que é de armazenar essa informação. Esse símbolo A que está sendo lido. Esse símbolo A, de novo, é um símbolo do alfabeto. Pode ser o B, pode ser o C, é qualquer símbolo do alfabeto da fita, tá? É o que você está lendo ali, que não seja nem branco nem triângulo. Então, aqui o que você faz? Ok, vai uma para a direita e escreve esse símbolo lá. Volta para a esquerda, né? Marca isso aqui como um símbolo em branco. Certo? É isso que está fazendo aqui. E vai continuar. Vai para a esquerda. Aqui, ó, voltei para cá. Não é branco, não é triângulo. Então, o que você faz? Vem para cá. Vai uma para a direita, escreve o símbolo ali. Desculpa pela bagunça aqui, né? Mas acho que dá para entender, né? Vem para cá, marca símbolo em branco. Vem para cá. Não é triângulo, não é símbolo em branco. Você vai e copia ele aqui. Volta para cá, marca símbolo em branco. Vem para cá, é triângulo. Não continua o processo, e sim para aqui. Ok? Beleza? Tá claro isso, gente? Fiz um pouquinho mais rápido esse processo. Esse foi mais tranquilo, né? Oi? Achei isso mais tranquilo até. Isso, beleza, tá? Então, isso é uma máquina que faz essa computação aí, joga tudo numa posição para frente. Aí existe, além dessa própria que a gente vai olhar, que é fazer o rotate right, que é muito parecida com essa, de você fitar todo mundo uma unidade, mas é você ocupar essa posição em branco com o último elemento, e o último elemento não aparece lá no último elemento, mas sim no primeiro, na primeira posição, tá? Então, se você tiver algo escrito como B, A, B, B, você tem que ter como saída B, B, A, B. A, B, certo? Então, o que isso daqui faz? É pegar esse cara e jogar para cá, basicamente. Só que fazer isso, a gente utiliza a máquina anterior. A máquina anterior, primeiro faz o quê? A máquina anterior, no primeiro, você usando ela meio como um pré-processamento, uma coisa do tipo, é pegar todo mundo e jogar uma posição para frente, não é isso que ela faz? Então, o primeiro passo é ter isso daqui de saída. B, A, B, B. Fazer daqui para cá é o shift right. É jogar tudo numa posição para frente. Depois que fizer isso, ou seja, depois que você chegou aqui no símbolo que era o triângulo, a máquina parou, você não pode parar agora aqui. Então, você tem que ir até o final, pegar esse cara, colocar aqui no início, depois você vai até o final de novo, pega esse cara que está lá e apaga ele. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente faz, se você olhar, essa máquina aqui é justamente o shift right, tá? Então, é você, né? Faltou voltar para cá para dar continuidade ao processo, né? Que é você vai para a direita até chegar ao vazio, vai para a esquerda e faz toda a sua sequência de passos para fazer com que você ande todo mundo uma casa para a direita.
É a mesma coisa que a gente viu no slide anterior. Só que você, como eu estava falando, executando essa sequência de passos aqui, você vai passar a ter uma máquina que vai ter, então, triângulo, vazio e a palavra aqui. É isso que vai retornar quando você chegar ao triângulo. Então, você não pode fazer isso. Então, você vai, primeiro de tudo, uma casa para a direita. Tá? Indo uma casa para a direita, você, né, é o primeiro passo quando você chegar no triângulo, é uma casa para a direita. Ok? Então, você vai para a direita agora até encontrar o próximo símbolo em branco. Lembra que eu tinha colocado no exemplo? Sei lá, vamos supor que fosse algo assim, tá? Vou continuar aqui. Então, estou com um cabeçote aqui, né? Você vai para a direita até encontrar o símbolo em branco, que é esse. Porque justamente é a sua marcação do final, né? Então, você vai uma casa para a esquerda, porque aí sim é o último elemento, você tem que tirar ele daqui e colocar ele aqui. Tirar ele dali é o quê? É você, indo para a esquerda, você tem que marcar esse elemento. Marcação desse elemento é o que faz essa seta. Então, se você tem um A, um símbolo qualquer ali sendo visto, esse símbolo você vai armazenar, porque é ele que você vai escrever lá no início. Então, você vai necessariamente para o símbolo em branco, que é isso que está aqui, e escreve esse A lá. Depois, você vai até o símbolo em branco de novo, que é esse cara daqui, vai uma para a esquerda e escreve o símbolo em branco no lugar desse último elemento que estava. É justamente o efeito de você joga ele para lá e apaga ali a última posição. Entendeu? Você vê como uma máquina auxilia uma outra máquina, né? Você usa nessa composição máquinas anteriores. Então, você pega uma que já fazia um pedaço, utiliza ela para terminar depois o seu processo, fazendo uma outra coisa. Tá legal? Beleza? Beleza. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Não? Então tá. Só fazer idiota a pergunta que eu fizer aqui, mas eu vou fazer mesmo. Só capturando aqui essas letras aqui. O W é escreva, o do é faça e o E... O qual? Não entendi. As letrinhas D, E e W. D vai para a direita. D é para ir para a direita. É. Tá. Pensei que era para escrever, write, alguma coisa assim. Não, write é essa. É o W. Não, você falou, eu entendi você falar agora que o W era para a direita, não entendi nada. D é para a direita. Tá. D de dado vai para a direita. Beleza. O D e o E é o nosso português. Vai para a direita. Você misturou inglês e português, aí é por isso que eu o W é o do inglês aí de escola. Ok. Tá? Beleza, Carlos, pode ir lá. Depois você assiste aí. Aplicou um estrangeirismo. Aplicou um estrangeirismo aí. Só estou seguindo como está no livro lá do Collier. E ele usa essas letras aí. Porque senão eu escrevo e vai confundir com E também, né? Mas enfim. Tá bom, Alan, vai lá. Depois esse aqui é o último exemplo e acabo com tudo da aula também. Não tenho mais nada para falar hoje, não. É mais trabalhar esses exemplos de construções com vocês. Esse é o intuito de hoje, tá? Bom, então a próxima é sim, então, a máquina que a gente começou a construção dela na última aula, naquele passo a passo. O último slide da aula passada foi a gente entender intuitivamente como resolver esse problema, que aqui sim é um decisor que a gente está interessado. Diferentemente dessas máquinas anteriores, que aqui a gente viu máquina de Turing com o intuito de fazer alguma computação e que não seja decidir.
é ter uma saída na fita que a gente espera. É isso que essas máquinas de Turing, dos exemplos 1 até o exemplo 4, estão fazendo. Tá? Aqui, a gente volta um pouquinho, né, e vê, então, a máquina de Turing que simplesmente termine num estado, não é mais um estado, mas sim uma máquina que é uma máquina que vai aceitar ou uma máquina que vai rejeitar o que estiver dentro da fita na entrada, certo? Então, a gente sempre põe, né, na entrada, a entrada na fita, e a saída tem que ser, ó, ok, essa palavra pertence a essa linguagem, ou não, essa palavra não pertence a essa linguagem. Com essa máquina de Turing que a gente vai ver no próximo slide, a gente consegue entender, inclusive, que elas são muito mais poderosas do que tudo que a gente já tinha visto anteriormente. Porque esse daqui é um exemplo de linguagem que nem é livre do contexto, certo? A gente utilizou o lema do bombeamento para provar que isso daqui não é livre de contexto, então também não é regular, certo? E aí, vamos ver, então, como a gente constrói essa máquina. Eu já vou pôr aqui o diretão, vamos entender cada passo a passo, mas o que a gente está fazendo aqui é justamente colocando mais essa notação, essa construção em máquinas básicas, usar a sua composição para obter máquinas maiores, que é executar o passo a passo visto no último slide da última aula. Aquilo lá está sendo transplantado para cá, e vamos ver o que isso aqui está realmente sendo feito, tá? Olha só o que a gente está fazendo. Então, primeiro, a gente começa com a máquina paradinha lá na primeira posição, né? Naquela primeira posição ali, a gente olha o elemento que está aparecendo na entrada, e o primeiro símbolo de W, sendo, sei lá, botar B, B, C, C. A gente quer aceitar palavras que sejam assim. A gente não quer aceitar palavras que sejam assim. E nem assim. Certo? A gente não quer aceitar nem isso e nem isso. A gente tem que aceitar somente esse tipo de palavra. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que saber se o primeiro elemento aqui, ele casa com o primeiro elemento aqui. Se o segundo elemento aqui, ele casa com o segundo. Isso vindo até o último elemento aqui, casar com o último elemento aqui. O marcador que a gente vai ter para marcar o último elemento aqui é a tralha. O marcador que a gente vai ter para tratar o último elemento aqui é a casa em branco. Então, são os marcadores que a gente tem que utilizar ao longo do nosso percurso aí, né? Deixa eu voltar para limpar um pouquinho essa bagunça. Tá. Então, beleza. O que a gente tem que fazer? Ó, comecei lá, olhei o primeiro símbolo. Pensa primeiro nesse caso, que é o caso mais intuitivo, na verdade, é o que a gente está fazendo. Os outros casos são mais para analisar os detalhezinhos que algumas entradas de cara não vão ser aceitas, né? Por exemplo, se o primeiro símbolo for simplesmente a tralha. Se o primeiro símbolo for a tralha, é porque você espera que após a tralha não tenha nada. Porque W pertence a 0, 1 estrela. Então, pode ser que W seja epsilon, ou seja, não tem nada na fita ali correspondente ao W, é uma casa em branco. É uma palavra em branco, não é uma casa em branco, mas é um elemento, uma palavra em branco. Então, se na fita o primeiro elemento já for a tralha, após a tralha não tem que ter nada na fita. Então, vai para a direita, se for símbolo em branco, pô, beleza, aceita isso aí. Tá ok. Se for qualquer coisa que não seja símbolo em branco, quer dizer que é ou um 0, ou é um 1, ou é uma tralha. Então, nenhum desses casos deve ser aceito. Se viesse para cá, significaria que na fita está assim, tralha, depois tem um 0, ou tem um 1, qualquer coisa que tiver aqui, ó, tá errado. Porque aqui tem que estar a cópia, à esquerda dele e à direita. Então, você recusa já. Se for em branco, o primeiro símbolo,
Então não tem nada à direita. O símbolo em branco, a casa em branco, a gente o diz como sendo o símbolo que você tem a certeza que à sua direita não vai ter ninguém na entrada. Na entrada, a gente estabelece que os elementos que estão em branco, tudo que está após o primeiro símbolo em branco significa que não tem nada mais à direita. Então, você já recusa de cara. O outro caso, sim, que eu ia começar por ele, mas acabei começando por esses casos mais detalhezinhos, mas, enfim, é simplesmente fazer essa consulta aqui a cada passo, né? Então, primeiro você está vendo um símbolo qualquer do seu alfabeto. Você vai usar um marcador, aqui foi utilizado esse X. Então, você usa esse X. Vou tentar colocar aqui uma execução dele, rapidinho. Então, você vai, escreve X aí, ok? Então, aqui, ó, você vai para a direita enquanto você estiver lendo 0 ou 1, tá? É o que está aqui escrito, algo que eu não coloquei naqueles slides em que eu defini as máquinas básicas, mas eu também poderia ter usado essa forma aqui, tá? Enquanto você estiver vendo 0 ou 1, perdão, é 0 e 1, não é A, B, C, né? Deixa eu voltar aqui. Então, enquanto estiver vendo zeros ou 1, você vai para a direita. Então, vim para a direita, cheguei no lugar que não é 0 e nem 1, mas é, eventualmente, uma tralha. Se já for o símbolo em branco, se for uma casa em branco, você já recusa isso. Você já recusa porque você tem que necessariamente ter, para aceitar, a tralha. Mas se você viu um símbolo em branco, quer dizer que após esse símbolo em branco, após essa casa em branco, você não tem nada. É só casa em branco. Então, você já recusa. Tá? Então, se você vai vindo para a direita enquanto vê algo diferente de tralha e símbolo em branco, você continua. Mas você chegou num lugar que você viu tralha. Então, viu isso. Então, você continua indo para a direita enquanto você estiver vendo X. Ok? Ok? Ok. Você só vai parar quando você vir algo diferente de X, que no primeiro caso já é o primeiro símbolo, certo? Como aqui tem um loop, em algum momento você vai ver X aqui. Então, você, no primeiro passo, já vai chegar até aqui e vai parar. Vai comparar essa seta, está comparando com o A que você utilizou aqui, ó. Não foi à toa essa seta. Não foi simplesmente para dizer, ó, é um A, então vai e pronto. Se tem a seta, esse A está sendo armazenado. Esse A você vai comparar com esse A. Então, esse A é esse mesmo A aqui? Se não for, você já recusa. Porque seria, sei lá, algo tipo 0, 0, 1, tralha, aqui 1, 0, 1. Esse cara é diferente desse. Então, você recusa isso. Não é uma cópia. Agora, se for o mesmo símbolo, você faz o quê? Marca com X. Volta até a tralha. Volta até o X. Vai uma casa para a direita. Se for hashtag, ou seja, se for a tralha, você tem que ver se acabou o percurso da direita também. Bom, se não for, se for 0 ou 1, né? É algo que você espera encontrar nesse loop inicial. Continua o seu processo. Volta até, né, a direita, né? Esse cara, né? Esse cara aqui. Isso, que marcou com X aí, janeiro. Mas na verdade você voltou até o X, né? Desculpa a bagunça aqui, tá muito bagunçado. Então, ó, primeiro passo, eu marquei com X. 0, 0, não, 0, 1, tralha. Aqui, ó, escrevi um X, né? 0, 1. Eu tô com
na escrita do X, eu estou aqui. Voltei até a tralha. Então, estou agora aqui. Voltei até encontrar o X. Então, estou agora aqui. Fui uma casa para a direita. Então, estou aqui. Estou aqui. O que estou vendo é ou é 0 ou é 1, né? Então, você vem para cá e marca o X. Marca com X. Marca com X, continua o processo. Enquanto estou vendo 0 e 1, vou para a direita, parei quando cheguei na tralha. Enquanto estou vendo X, vou para a direita. Então, estou vendo X, vou para a direita, estou vendo algo que não é X. Comparo esse símbolo com esse símbolo aqui, que foi onde eu marquei com X. São iguais? São iguais. Marca X. Continua. Voltando, marcando, gravando, comparando. E você vai chegar em algum lugar onde você chegou aqui, marcou X, e o que você tinha era a tralha depois. Certo? Quando você veio para o X aqui, ó, vim para a direita até encontrar X. Vou uma para a direita, vim para cá, encontrei a tralha. Encontrei a tralha, então, isso aqui, se eu marquei com X aqui, eu marquei com X aqui também já antes, né? Então, você quer que tudo isso tenha sido preenchido. Então, você vai para a direita até parar em algum lugar que não seja X. Se você para num lugar que não é X e é casa em branco, quer dizer que toda a sua palavra já foi marcada, ou seja, você casou tudo que tinha aqui com tudo que tinha aqui. Então, acabou. Agora, se você tem algo a ser visto ainda que não é casa em branco, quer dizer que aqui ainda tem coisa a ser vista, 0, 1 e tudo mais, na sua palavra. Então, você já recusa, porque isso daqui não casa completamente com o que está aqui. Tá? Beleza? Beleza. Então, você vê como o processo é algorítmico, é mecânico, de vai e vem, escreve, compara, sempre assim. Fala, Pedro. Luiz, qual é a diferença do A para o X? Do A para o X... O X, ele é um elemento que você está escrevendo. Você vai usar na sua comparação também. Mas você tem que comparar... Bom, eu não entendi por que a sua pergunta. Fala por quê. Não, eu estava tentando explicar para mim mesmo o que é o A e o que é o X. O X... O A é o elemento do seu alfabeto, da fita. É ele que você vai utilizar na sua comparação aqui, como sendo algo da entrada. O X é um marcador que você escolheu para marcar só. O X é como se fosse a posição da casa ali, né? Pelo que eu estou pensando aqui. Não é exatamente uma posição, porque eles não têm valores distintos, é sempre o mesmo X. Mas um marcador, ó, vamos marcar esse lugar. Eu não quis marcar com símbolo em branco, porque o símbolo em branco fazia um papel diferente aqui. Mas, igual aqui antes, a gente não usou o símbolo em branco para fazer isso? Não foi? Certo. Vai até encontrar o símbolo em branco, faz alguma coisa e tal. Aqui eu não estou usando o símbolo em branco, eu estou usando um X, um marcador. Para você saber, ó, vai ter um X. Esse X vai ter um papel importante de você fazer. Tá? Tá ótimo, entendi, obrigado. A caneta marca-texto. Ô Luiz, esse finalzinho aí, esse símbolo em branco aí é o DX bar, né? Pro N. Aqui sim. Tá. E aqui é o símbolo em branco barrado também, né? Isso significa se você estiver vendo algo que não seja símbolo em branco. Não, beleza. Significa você ter algo assim, X, X, X. Por exemplo. Então, o que vai fazer é o seguinte. Se eu cheguei até aqui, é porque já marquei tudo que eu queria aqui com tudo que eu queria aqui. Então, você espera que o próximo símbolo que não seja X, para aceitar,
Seja em branco. Seja em branco. Mas se não for em branco, você já recusa. Se for em branco, você aceita. Ok, beleza. Beleza? Tá? Aqui eu acho que acaba. Ah, não acaba porque, né, tem a hierarquia, né? A hierarquia das linguagens. Essas linguagens que a gente, na verdade, que eu acabei de fazer com vocês, tá aqui, ó. São Turing decidíveis, são tipos de linguagens que a gente consegue criar decisores, máquinas de Turing, que vai acabar aceitando ou recusando uma entrada. Existem linguagens que são reconhecíveis, mas não decidíveis. Isso a gente vai ver melhor nas próximas aulas, tá? O que é interessante aqui, como a gente viu na aula de hoje, é que linguagens regulares, linguagens de contexto estão dentro das linguagens decidíveis. A gente também vai ver melhor sobre isso, como a gente obtém uma máquina de Turing que faça o que um autômato faz, né? Apesar de talvez vocês conseguirem pensar e chegar a essa conclusão, a gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, tá? Isso daqui tem uma relação grande com hierarquia de Chomsky. A hierarquia de Chomsky não é exatamente isso daqui, porque lá você tem, é o contrário. Aqui é tipo 3. Tipo 3 da hierarquia de Chomsky são as linguagens regulares. Depois você tem o tipo 2, que são livres de contexto. Depois você tem o tipo, que não é exatamente essa linguagem aqui, mas é algo que inclui essas aqui, que são o tipo 2, que é o que a gente chama de sensíveis ao contexto. Aqui existe máquina de Turing, existe autômato que reconhece as linguagens aqui. Aqui existe autômato com pilha, que reconhece as linguagens aqui. Aqui existe um outro tipo de autômato que reconhece as linguagens aqui. São as linguagens sensíveis ao contexto. É algo que eu não comentei com vocês. Na hierarquia de Chomsky, o próximo nível de linguagem são essas aqui. São as recursivamente enumeráveis, as Turing reconhecíveis, tá? Isso é o tipo 1. Eu recomendo que vocês vejam melhor sobre isso, só porque relaciona, de fato, a esse tipo de conteúdo que a gente está vendo aqui. Não é exatamente a mesma hierarquia, mas tem uma relação muito forte entre elas, tá? Nas próximas aulas, a ideia é eu explicar melhor essa diferença dessas duas linguagens e ainda linguagens aqui fora. Vamos ver isso com bastante calma, mas não exatamente na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre generalizações de máquinas de Turing. Existem máquinas de Turing que, a princípio, são mais gerais. Por exemplo, são máquinas de Turing não determinísticas. Ou você pode utilizar mais do que uma fita. Você vê que tudo que a gente está montando aqui está com uma fita andando com um cabeçote para lá e para cá. Poderia utilizar mais de um cabeçote para isso. Mais de uma fita para isso. Será que você ganha poder? A gente vai ver que não. Tá? Fala, Fábio. Fábio? Você levantou a mão. Opa, foi mal. Estava com o microfone mutado aqui. Eu posso fazer uma associação de linguagem regular com análise léxica, as livres de contexto com análise sintática? Existe essa relação mesmo? Com análise sintática, sim, em relação a livros de contexto, né? E a regular é a léxica ali, né? Mais pegar os tokens ali que fazem parte, né? Que são permitidos, né? Uhum. Sim. Tá, beleza. Bom, beleza, gente. O conteúdo de hoje é isso, tá? E aí, vocês vão ver que existem infinidade de exemplos aí para você pensar em construção de máquinas e tudo mais. Eu tenho lista, também eu vou postar para vocês. A gente vai ver outros modelos de máquinas de Turing também, máquinas de Turing universal e tudo mais. Acho que na próxima aula a gente vê isso. Como simular uma máquina de Turing numa outra máquina de Turing. E depois a gente entra em problema da parada, linguagens que estão fora disso tudo.
E aí a gente vai meio que chegando já para o fim do curso, tá? O que vocês estão achando até agora, dessa última parte? Cara, eu achei legalzinho, assim. Achei muito legal. Agora, vamos ver o nível de exercício que você vai colocar, né? Porque na aula a gente entende tudo, né? Na hora que chegam as questões que o bicho pega. Eu achei mais Ó, não próximo fala do que eu já fácil não, hein? conheci. Não, jamais. Não fala fácil não, senão Deixa ele eu vai vir a complicar. lista. Eu falo isso pro Jailton toda semana, quando vai discutir as questões, eu espero a lista. Eu achei mais tangível, sei lá, mais próximo do que eu tinha alguma noção do que a primeira parte da matéria. Aham. Porque você correlaciona com os algoritmos e tal, então, sei lá, para mim ficou mais, sei lá, mais tangível de alguma forma. E é realmente aqui, nesse assunto, que a gente começa, assim, a falar de algoritmos. Eu nunca usei a palavra algoritmos explicitamente quando estava montando o autômato, nem nada do tipo, né? Mas, quer dizer, talvez um pouquinho quando eu falei de autômato com pilha. Mas, enfim, aqui sim o conceito de algoritmo faz sentido. A gente consegue determinar uma sequência de passos finita para resolver um problema que a gente tem. Não necessariamente vai ser decidir uma linguagem, mas vai ser, eventualmente, fazer alguma computação que a gente queira. A gente utiliza muito máquina de Turing para isso também. Assim como a gente utiliza um computador muito para isso também. Enfim, a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Quinta-feira, então, é com vocês. Serei o aluno de vocês. Cartolina vai arrebentar. Cartolina. E é isso. Tá legal? Vou postar essa lista aí de máquinas de Turing e tudo mais. E vou atualizando lá o Classroom. Beleza? Beleza. Obrigado, gente. Falou. Você Valeu, gente. Você ficou de mandar pra gente um link para ver uma parada aí que você falou na aula passada? Eu mandei. Tá na aba da aula. Eu não achei, não. No material da aula passada, eu coloquei os slides da aula, Isso. a gravação da aula e o vídeo do seminário sobre Alan Turing. Ah, tá. É que eu não vi o vídeo, então foi lá. Tá lá. Então, beleza, É um olho na cara de nerd lá falando, né? Não, beleza. Eu tenho menos caras nerd que ele, né? Pô, pra quinta-feira todo mundo deixando a barba crescer pra ficar... Despender o cabelo e deixa a barba crescer. Isso aí. Então, eu já estou no padrão, então. Então tá. Você fala, também tô nessa aí. Ah, verdade, Fim do semestre. Aham. Bom, tranquilo, gente. Vou ir aqui interromper. Valeu.